Durante a fala do Brizola, importante agora sobre a questão do saneamento, eu percebi uma relação, né, entre essa discussão e a discussão da pandemia, né? Porque nós temos um problema concreto que a gente não tem que negar. Ser contra a privatização da SEDAI não significa defender a SEDAI do jeito que ela é hoje. Não significa defender a política que foi encaminhada pela empresa em muitos governos, né? O que a gente não quer é uma situação que agrava o problema, né? Porque qual é o problema do Estado brasileiro? É ele ser sequestrado por interesses privados. Então, evidentemente, que a solução não é, né, entregar direto para o privado, né? É como se a gente falasse assim: olha, o Estado está sendo negligente, não está conseguindo defender a SEDAI dos tubarões. Ah, eu tenho uma solução aqui, entrega para os tubarões. Não é esse o caminho da solução. A mesma coisa em relação à pandemia, né? A gente tem um problema gravíssimo, né, que é a dificuldade de parte grande da nossa população de fazer o isolamento social. Aí o que você teria que fazer? Teria que ajudar a população a ter as condições de fazer o isolamento social. Mas não, se aproveita da falta de condições da população de fazer isolamento social para mobilizar a população contra o isolamento, né? Então, se aproveita os problemas de gestão da SEDAI para mobilizar a população contra, né, a SEDAI, defendendo a privatização. É impressionante, são mecanismos, né, na dominação do Estado brasileiro que são muito graves, né, que se repetem, né, que a gente vê acontecer em vários cenários diferentes. Olha, aqui na Câmara, a gente não tem funcionado desde o início da pandemia, mas desde 2014 eu presidi a Comissão Especial sobre o Colapso Hídrico. Em dezembro de 2014, de 2015, nós fizemos um seminário internacional, que nós recebemos pesquisadores da Inglaterra, da Alemanha, da Argentina, né, que apresentaram estudos sobre mais de 250 casos de privatização da água e esgoto no mundo. E as histórias se repetiram em todos os lugares. O discurso: vamos atrair investimento privado para algo que o investimento público não dá conta. Só que o empresário ele quer lucro. E no saneamento só tem um jeito de dar lucro, dois, na verdade, que é cobrar muito caro as tarifas e não fornecer para uma parcela da população. Isso se repetiu no mundo inteiro. As tarifas foram às alturas e uma parcela da população ficou sem atendimento. Como, aliás, aqui no Rio, na privatização da AP5, que o contrato diz que não precisa fornecer água para as áreas não urbanizadas da cidade. Aliás, nós aprovamos uma lei nessa casa de minha autoria para obrigar os próximos contratos a fornecer água onde tiver demanda e a priorizar os investimentos onde hoje não há oferta. Essa foi uma lei aprovada por essa casa. Então, nesse debate do saneamento, é interessante a gente debater o seguinte: a gente não quer o privado e não quer o público do jeito que está. Ser contra a privatização não significa manter as coisas do jeito que estão, né? Ser contra a privatização significa, por exemplo, não querer ver se repetir no Rio de Janeiro o que aconteceu em São Paulo com a privatização da Sabesp. São Paulo teve um colapso de fornecimento de energia, de água, porque a Sabesp foi virar recordista do pagamento de dividendos, tanto em prazo entre abrir o capital e pagar os dividendos, como nos volumes pagos. Foi dinheiro que era previsto nos planos de manutenção do sistema, que deixaram de ir para a manutenção do sistema para fazer o pagamento de dividendos, né? Então, se o Estado, vamos dizer assim, é um galinheiro que não protege, não consegue proteger as galinhas dos lobos, né? Não é tirando o galinheiro de cena que a gente vai salvar as galinhas dos lobos. Vamos salvar. Agora, é importante a gente entender também que essa é uma relação, né, é uma nova etapa da relação do Estado com o capital no Brasil, que foi inaugurada, né, pelos governos Collor e Fernando Henrique.
Porque o período chamado desenvolvimentista da ditadura militar era o período onde ao capital interessava que o Estado fizesse os grandes investimentos em infraestrutura para o capital poder lucrar, né? Então, era o momento de se criar as grandes estatais, né? Aliás, isso é anterior ao regime militar, mas prossegue no regime militar. Então, né, as próprias empresas de comunicação, por exemplo, para funcionar, para poderem montar o oligopólio que até hoje domina o país, precisaram do Estado fazendo a Embratel, né? Depois, quando chega a fase neoliberal, qual é a fase? É entregar a preço de banana para o capital o que o Estado construiu, né? E é isso que a gente vê desde o Fernando Henrique até aqui, né, sem grandes mudanças, e que o Bolsonaro também continua na mesma linha, né? Quer dizer, há uma fase, vamos dizer, que o interesse do capital deixou de ser que o Estado invista na infraestrutura para ele poder operar e passou a ser que o Estado venda para ele a preço de banana aquela infraestrutura construída nas décadas anteriores, e é desse processo que se trata a privatização.